Oi, oi, todo mundo! Eu voltei com os meus vídeos, só que agora eu vim com uma novidade, pela qual, na verdade, eu vim tentando me encontrar em como transmitir para vocês uma coisa que eu gosto muito de atuar, e eu precisei me encontrar primeiramente para depois passar essa informação para vocês. Bom, esse Insta aqui vai ser direcionado agora para falar muito sobre a atuação do nutricionista na cirurgia plástica. Então, eu tentei mil maneiras de como começar esse vídeo, que assunto eu ia começar, o que eu ia falar primeiro. E, na verdade, nada mais do que mostrar para vocês como que o nutricionista pode atuar no âmbito de cirurgia plástica, voltada para a estética. É uma área pouco explorada pelos nutricionistas, né? E eu vivi uma experiência que me fez pensar muito, refletir muito sobre a experiência que eu vivi. E por ser nutricionista, amar a ciência da nutrição, assim, ser completamente apaixonada do quanto que a nutrição pode promover saúde, bem-estar, longevidade para as pessoas, eu resolvi testar em mim um pouco antes de um procedimento que eu tive que passar, e aí sim eu entender o real motivo de eu não só ter isso como um propósito, mas como algo que eu realmente acredito que possa mudar vidas. Então, hoje nesse vídeo eu vou apresentar para vocês, primeiramente, né, falar um pouco, né, direcionar isso daqui para vocês entenderem, então, a atuação do nutricionista. O que o nutricionista faz, né? Ele age de forma íntegra, mas a gente tem várias áreas de atuação, não é à toa que a gente faz uma graduação e depois a gente vê o que a gente se direciona, como que a gente se direciona, não é assim? A gente faz uma graduação e depois a gente vê o que a gente gosta realmente de estudar. Então, eu me perdi um pouco, não digo nem me perdi, mas eu tentei me encontrar e só quando brilhou realmente os meus olhos eu falei, não, é isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero transmitir para as pessoas. E cá estou, depois de muito pensar, quero transmitir sobre a importância de ter um nutricionista ou de se preocupar com a alimentação num período pré-operatório, durante e pós-operatório. E para vocês entenderem isso, que vai ser algo que eu vou falar ao longo dos próximos vídeos, nas próximas semanas, a gente precisa entender o que o nutricionista faz, não é mesmo? Então, esse vídeo ele é direcionado para falar da atuação do nutricionista em cirurgia plástica. Antes de tudo, a gente tem que ter, claro, essa visão como de forma íntegra, que o nutricionista, eu sempre vou ver a nutrição como algo complexo. É algo complexo. Quando a gente fala da ciência da nutrição, a gente está falando basicamente de como que o alimento, basicamente a ciência da nutrição, o que ela estuda, a ciência da nutrição? Vamos lá, vamos pensar comigo, né? Eu acho que essa reflexão é super importante para a gente fazer a nossa mente pensar o que de fato o nutricionista faz, né? Primeiro de tudo, meu principal instrumento é o alimento. Então, o alimento deve exercer alguma funcionalidade dentro do meu corpo, não é mesmo? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Mas o que ele pode fazer? O que ele pode transmitir? O que ele pode causar? Quais são os impactos dos alimentos, né? De uma alimentação saudável no nosso organismo, no nosso corpo. Então, a ciência da nutrição, ela estuda isso. Como que o alimento e as moléculas, as organelas, o sistema, os órgãos, o sistema como um todo, né? O nosso sistema, o nosso corpo é um sistema. Como que o alimento pode agir sobre o nosso sistema? Então, sobre os nossos órgãos? Então, a ciência da nutrição, ela estuda isso. Por que as vitaminas têm influência no nosso corpo? O que elas podem causar positivamente, né? A gente é dependente de vitaminas, de minerais, por quê? Porque elas exercem funções no nosso organismo. Então, a ciência da nutrição, ela estuda isso, né? Nós estudamos a ciência da nutrição que tem essa relação de entender o porquê que cada alimento, cada nutriente, cada ativo, macro e micronutriente no caso, né, micronutrientes ali, as vitaminas, o que eles causam na nossa funcionalidade? Eles fazem parte de quais processos, né? E são inúmeros dentro do nosso organismo, processos enzimáticos,
toda a questão metabólica do nosso corpo. A gente é altamente dependente de vitaminas, minerais, fibras, macronutrientes, energia, carboidratos, proteínas, lipídios. Então, a ciência da nutrição, ela fala sobre isso, ela mostra, ela prova diariamente o quanto que uma alimentação saudável, com uma base alimentar estruturada, né? A gente pode promover saúde para o organismo humano, né? Biologicamente, bioquimicamente, a gente pode melhorar essa qualidade de vida. Então, a atuação... E aí, falando da atuação do nutricionista em cirurgia plástica, faz a gente pensar, tá, a pessoa que vai fazer uma cirurgia, ela vai se submeter a um processo pelo qual ela vai sofrer um corte ou ela vai sofrer algo invasivo, digamos assim, a gente poderia pensar, né, para ficar até o mais fácil de entender, eu não complicar muito a cabeça de vocês aqui e eu não quero falar de uma forma complexa, mas claro que eu vou estar aqui sempre aberta para tirar dúvidas e a gente sempre se ajudar ao longo dos vídeos e sempre compreender da melhor maneira possível. Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, um indivíduo que vai passar por um processo de abdominoplastia, do que a gente está falando? A gente está falando de uma retirada, né, de gordura. Muitas vezes, essa mesma pessoa, ela precisa emagrecer antes dela se submeter a esse processo. Quem que vai ajudar ela? Nutricionista. A gente não vai no nutricionista para querer perder peso? Então, muitas vezes acontece também para o indivíduo que precisa perder peso para fazer uma cirurgia. Na mesma funcionalidade, pensando na mesma linha de raciocínio que isso, tem a funcionalidade em prevenir qualquer tipo de processo muito inflamatório. Vai ser um processo inflamatório a cirurgia, mas muito agressivo para o nosso organismo. Outra questão que a nutrição também, ou o nutricionista, junto com a nutrição, pode promover e pode melhorar o processo, é o processo de recuperação. Quando a gente pensa na alimentação, a gente precisa entender que o alimento, como falado anteriormente, ele exerce diversas funcionalidades no nosso organismo. E quando a gente une os pontinhos, né, com um bom estilo de vida, né, com uma boa densidade nutricional, uma nutrição realmente adequada, a gente pode acelerar um processo, por exemplo, recuperativo. E vocês vão entender, porque eu vou falar disso depois minuciosamente para cada direcionamento sobre cada processo, como esse que eu tô já citando aqui, da atuação do nutricionista, que a gente pode fazer com que essa cirurgia seja uma cirurgia de extremo sucesso. Então, quando a gente fala de nutrição voltada para a área de cirurgia plástica, primeiramente a gente precisa entender que é uma sub-área da nutrição clínica. Então, envolve toda a questão, a gente precisa entender toda a questão imunológica do paciente, o nutricionista tem que acompanhar ele desde o pré-operatório para entender como que a saúde daquele indivíduo se encontra, se ele precisa, como falado anteriormente, emagrecer ou se ele está num peso saudável para submeter a esse procedimento. E claro que tudo isso é feito junto com o cirurgião que vai acompanhar essa pessoa para passar por esse processo. Quando a gente sabe em qual estado nutricional que essa pessoa tá, se ela tá num estado nutricional saudável, eutrófica, se ela não tá sobrepeso ou obesa, está pronta com a saúde, digamos assim, que em dia, né? Vamos falar assim, a saúde em dia para passar por um processo que a gente já entendeu que é um pouco mais invasivo, aí sim a gente começa a preparar esse organismo para passar por essa cirurgia plástica. Só que isso demanda densidade nutricional, um aporte nutricional adequado, uma quantidade de calorias adequadas. A gente não pode submeter uma dieta tão restrita. Você não pode simplesmente fazer restrições calóricas bruscas, né? Retirar muitos grupos de alimentos, porque você vai ficar com ausência de vitaminas. Então, olha só a importância da atuação do nutricionista nesse processo de cirurgia plástica desse indivíduo que vai submeter a qualquer cirurgia plástica que seja. E se você for parar para pensar,
muitas vezes a gente quer procurar sobre uma boa nutrição em momentos muito específicos, não é mesmo? A gente pega e fala, ah, não, eu quero emagrecer por esses 3 meses e depois eu vou sair de férias e aí tá tudo certo. Mas a verdade não é assim, o corpo não responde assim, você não é separado por fases da sua vida. Agora eu quero emagrecer, agora eu não quero mais. Não, o seu corpo ele tá 24 horas do dia, todos os dias, dependendo de vitaminas, de minerais para fazer as suas funcionalidades normais. Então, quando a gente pensa da atuação do nutricionista, o que a gente precisa de fato pensar? De que é uma coisa para a nossa vida inteira, independente de ser atuação na esportiva, na cirurgia plástica, na funcional. Então, os subnichos, né, da nutrição, ele só dá um direcionamento. E quando a gente falar aqui da questão da cirurgia plástica, por mais que a gente fala desse processo, né, um curto processo e um curto período de tempo que você vai estar se submetendo a esse procedimento, seja ele, por exemplo, uma pessoa que vai operar daqui 2 meses, por exemplo, e ela precisa fazer um pré-operatório já imediato, né, uma preparação de pré-operatório imediato. Dependendo do estado nutricional que a pessoa tiver, a gente precisa fazer com que essa cirurgia até seja colocado um pouco mais para frente, né? Entendendo como que estão os exames bioquímicos dessa paciente ou de qualquer pessoa que for se submeter a esse procedimento. E assim a gente conseguir promover saúde, minimizando como se diz? Fuzil da mente, da cabeça, minimizando esse processo inflamatório e assim acelerando um processo recuperativo. E quando o nutricionista ele tem uma visão íntegra dessa informação, de entender o estado nutricional que o indivíduo se encontra, para depois perceber como que ele vai agir em prol disso e da saúde nutricional do estado nutricional que ele tá, a gente faz uma somatização de fatores. Se ele pratica atividade física, se tem algum histórico genético. Então, olha só a importância de entender e acompanhar esse paciente desde 2, 3 meses antes desse processo cirúrgico, desse processo cirúrgico, tá certo? E aí, cabe ao nutricionista, junto com o cirurgião plástico, se for um cirurgião que se preocupa imensamente com a saúde dessa paciente, em não ter nenhum tipo de complicação durante o procedimento, e assim como se preocupa também dela minimizar as dores, de não ter nenhum tipo de, por exemplo, hemorragia. Tem alguns alimentos que a gente não pode consumir com excesso ou falta nesse processo pré-operatório. Então, olha só, o nutricionista, ele tem um papel crucial para fornecer esse aporte de vitaminas, de minerais, de fibras, de hidratação, gente. A nossa pele é o nosso maior órgão. Estaremos afetando, cutucando, cortando a nossa pele, né? A pele é o nosso maior órgão. Então, pensa o impacto que nós não temos ao sofrer um corte, algum instrumento invasivo ali quando a gente passa por esse processo cirúrgico. Fora a anestesia e todas as questões que isso a gente fala em outros vídeos, em curiosidades que vão surgir também, mas que pensa o quanto que um cirurgião não pode estar sendo muito bem assistido quando tem um paciente que também está sendo assistido por um nutricionista. Então, a atuação do nutricionista na cirurgia plástica ainda é uma área pouquíssimo explorada e eu mergulhei de cabeça nessa área para mostrar para vocês o quanto que tudo isso que eu citei é crucial para uma melhor prevenção de qualquer tipo de complicação durante essa cirurgia, assim como por passar por esse procedimento de uma forma mais leve, menos dolorosa, né? E assim como ter uma boa recuperação, processo de cicatrização. Então, o nutricionista, ele atua em vários âmbitos. Se a gente for pensar em cirurgia plástica, ele pode atuar na questão do emagrecimento desse paciente pré-cirúrgico, promovendo mais saúde, cuidando da imunidade dessa pessoa, desse paciente,
ou de você que for passar por esse processo, assim como deixando essa pele mais preparada, né, esse corpo menos pró-inflamatório, então assim, menos inflamado, vamos falar de uma forma mais generalizada aqui, tá? Para poder ter uma recuperação insanamente boa no pós-operatório. E a questão do pós-operatório também é importante, né? Porque passou o processo de cirurgia. Eu vou submeter uma abdominoplastia, como eu dei exemplo no começo. Vou tirar toda a gordura localizada que eu tenho, mas vou continuar comendo tudo que eu como de igual. Açúcar, álcool, bolacha recheada, industrializado, e como de vez em quando uma salada ou outra e um legume por dia. Será que a mesma pessoa que tem uma dieta pobre em nutriente e riquíssima em nutrientes ao longo do dia, densidade nutricional, será que ela tem o mesmo processo recuperativo, a mesma resposta bioquímica? Claro que cada um cada um tem a sua individualidade biológica, mas de qualquer maneira, será que comparando só esses dois estados, assim, de uma pessoa que tem uma dieta pobre em nutrientes e uma rica em nutrientes e diversidade, será que elas teriam a mesma recuperação? Teriam algum tipo de complicação diferente ou poderiam, né, uma com a outra, comparando, uma ter um processo mais rápido e outra mais lento? Então, o nutricionista, ele vem para prevenir toda essa questão e também mostrar essa importância do quanto que o alimento, que é o seu maior instrumento de trabalho, maior, único, né, e basicamente único instrumento de trabalho, pode ser uma grande arma para o sucesso da nutrição, da sua cirurgia plástica. E é justamente isso que eu quero mostrar nos próximos vídeos para vocês. Aqui eu tô tentando introduzir o que vai vir adiante, do que eu vou falar muito aqui nessa plataforma. Vou aos poucos também compartilhar de experiências minhas, né, vividas, vivenciadas, testadas, antes mesmo de poder, de fato, né, só simplesmente falar sobre a área. Acho que a gente precisa viver isso na nossa pele. E também mostrar a real importância para vocês da alimentação. E essa reflexão de várias perguntinhas que eu deixei aqui em aberto, isso tudo eu vou falando ao longo desse tempo. Então, o nutricionista, ele pode e deve, né, promover uma melhor saúde, bem-estar para todos vocês, para todos os pacientes ou para todas as pessoas que lhe pedem ajuda por qualquer motivo ou objetivo que seja. Aqui na questão de cirurgia plástica, nós temos hoje já muitos cirurgiões que se preocupam com esse estado nutricional do indivíduo que está buscando para fazer cirurgia plástica. Por quê? Justamente por conta de todas essas complicações que, quando não saudável o indivíduo está, pode ser uma complicação para o cirurgião plástico. Então, o nutricionista é o profissional que é responsável por isso, por promover longevidade, por prevenir qualquer tipo de processo que seja exacerbado, né, com essa invasão que o procedimento cirúrgico causa. E, além de tudo, promover saúde. Eu tô aqui para promover saúde para vocês. Então, essa é a melhor maneira que eu posso mostrar ao longo desses vídeos, não só nesse vídeo, mas ao longo dos vídeos, do quanto que ser nutricionista é algo encantador, pelo menos para mim. E essa definição eu vou deixar aqui ao final do vídeo, de que faz muito sentido para mim pensar naquela frase de que fazer do nosso alimento o nosso melhor remédio é algo que a gente vai evitar qualquer tipo, a longo prazo, de doença crônica ou de qualquer tipo de complicação quando a gente pensar no alimento como o nosso melhor combustível. Então, se você fizer uma reflexão de pensar na atuação do nutricionista nesse procedimento que você pode tá passando para sua vida, você vai começar a refletir de uma forma diferente em como que você olha para o alimento. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, da minha importância como nutricionista e da importância da atuação do nutricionista em cada área, e especificamente agora da área de cirurgia plástica. Então, qual que é o combustível que você tem dado para o seu corpo durante todo esse processo?
Se você for um indivíduo que tem um histórico de comer muito, muito, muito mal e você começa a mudar isso de uns tempos para cá, você vai ter uma resposta muito rápida ao corpo, né? O seu corpo vai responder muito rapidamente, porque muito possivelmente você estava pobre de nutrientes. E aí, quando a gente pensa em colocar muitos nutrientes e jogar para o corpo é tipo uma esponjinha, então ele vai assimilar aquilo de uma forma tão positiva que você vai ter uma resposta fisiológica muito rápida. Só que, quando a gente fala de vários fatores, né, ao pensar em vários fatores que a gente tem ambientais, intrínsecos, extrínsecos, a gente também tem muitas variabilidades, digamos assim, ao longo desse processo. Então, além de toda essa promoção de saúde, o nutricionista também tem que pensar no momento, né? Então, a atuação também tem a ver com isso, de a gente ver, de nós vermos a nossa vida como altos e baixos. Então, a atuação do nutricionista não é só simplesmente pegar e falar, olha, come isso, 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 faz isso, isso e aquilo, e é isso. E ponto, acabou. Não, não é só isso, né? Na verdade, é você tentar colocar meios e formas de uma boa adesão para uma alimentação saudável, mas que isso possa transcender em vários fatores da vida. Então, não é o simples fato do pré, durante e pós. Eu quero manter isso para a vida. E o nutricionista tem um papel importante nisso. Então, a atuação do nutricionista na cirurgia plástica, ela vai desde o entendimento genético, desde o entendimento de fatores ambientais, ou seja, o ambiente pelo qual você está inserido e quais as suas dificuldades ali, até a promoção de saúde através de entender todos esses fatores. Então, seria fácil fazer um planejamento, digamos assim, alimentar, se fosse algo que fosse igual para todo mundo. Por quê? Porque nós não temos vidas iguais, não temos vidas que são muito certinhas e que não temos oscilações. Então, até nessa parte, o nutricionista atua, né? Em entender, em compreender, em tentar correlacionar isso com o seu dia a dia. Né? Isso é imprescindível nesse processo pré-operatório, pós-operatório e até durante, né, de como foi. E para manter esses resultados a longo prazo do procedimento cirúrgico, também é necessário uma manutenção. Então, a atuação também tem a ver com isso, de cada fase, entender cada fase e saber colocar a nutrição adequada, a demanda energética adequada e direcionar isso ao longo do período mediante a resposta do organismo de cada um de vocês ou de cada um que estiver passando por esse, ou for passar, né, por esse processo. Então, assim, eu quis dar uma introdução geral de como que a gente pode ver essa atuação de uma forma mais íntegra, como eu falei anteriormente. E eu gostaria muito que vocês ficassem por aqui para assistir os próximos vídeos. Agora, então, eu vou dar enfoque nessa área de atuação, que é uma área que eu me vi, assim, cair de cabeça, já venho estudando há um tempo, tô me especializando na nutrição estética e cada vez mais eu sei do quanto que a nutrição ela pode mudar vidas. E é justamente isso que eu quero passar daqui pra frente pra vocês e para que você que for fazer uma cirurgia plástica tenha total entendimento do quanto isso vai diferir você de um resultado mais ou menos ou de um resultado 100%. E é isso que eu quero mostrar através da minha atuação como nutricionista aqui nessa plataforma e poder promover isso para a sua vida. Então, mesmo que eu esteja falando aqui de um nicho específico, se você for esperta ou esperta, você vai extrair o melhor de todos esses vídeos e vai poder entender isso de uma forma ampla, de algo grande. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui em aberto para todos que quiserem perguntar, mandar mensagem,
seja no direct, seja aqui nos comentários, e me falem um pouquinho se você já passou por algum procedimento cirúrgico que você contou com algum nutricionista para te auxiliar e o que você achou dessa experiência. E além disso, eu gostaria de saber se você já sabia que existia essa área de atuação na nutrição e se não sabia, se você gostou também de saber. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até semana que vem. Aliás, a gente se vê na live sexta-feira. Um beijo.